Graça e paz, mais que vencedores, bom dia, povo de Deus. Aqui estamos mais uma vez com muita alegria, coração transbordando de gratidão para esse momento maravilhoso na presença de Deus. Mais um devocional, amanhecer com a palavra, chegando em sua casa para abençoar você e a sua família. Hoje é sábado, dia de gratidão a Deus aqui em nosso canal. Portanto, não saia do vídeo sem deixar nos comentários a sua palavra de louvor a Deus e gratidão ao Senhor por mais uma semana que você desfrutou das bênçãos de Deus. Amém? E eu tenho uma palavra muito importante para compartilhar com vocês. A palavra de hoje está no livro de Jó, capítulo 25. Esse capítulo que tem apenas 6 versículos, mas que tem uma mensagem poderosa. Quem está falando aqui é Bildade, e mesmo que a palavra dele fosse de maneira equivocada, no sentido de estar tentando provar que Jó estava sofrendo como consequência de pecados que ele havia cometido, nós bem sabemos que os amigos dele, de Jó, não sei nem se a gente pode dizer que esses homens eram seus amigos, porque na verdade eles tentaram de tudo provar que o sofrimento de Jó era consequência de pecados que ele havia cometido, e nós bem sabemos que Jó sofreu porque Deus permitiu o inimigo tocar nele, porque o Senhor queria provar que Jó era fiel. Ele foi provado, ele foi testado e foi aprovado por Deus. E aqui, nesse capítulo, Bildade está falando sobre a grandeza de Deus. O aspecto negativo do texto é que ele tenta provar que Jó está em pecado. O aspecto positivo é que ele mostra a grandeza de Deus. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Foi até o tema de uma live durante esta semana, mas como eu sei que muitos que assistem o devocional não assistem a live, vou deixar essa palavra aqui: a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Jó capítulo 25. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem, que é larva, e o filho do homem, que é verme. Então você vê aqui o enorme contraste que Bildade está fazendo entre a grandeza de Deus e a pequenez do homem. E eu quero destacar aqui algumas coisas. Primeiro está aqui no verso 2, Bildade deixa claro uma verdade que toda a Bíblia ensina, que Deus governa com autoridade absoluta. Bildade inicia a sua resposta destacando a soberania de Deus. Ele lembra que toda autoridade pertence ao nosso Senhor. Queridos, nem sempre compreendemos os caminhos de Deus. Mesmo assim, ele continua no seu governo, ele continua governando o universo e ele continua governando a nossa vida, e tudo que vivemos, o Senhor está na direção. Enfrentamos momentos em que tudo parece estar fora do lugar, problemas familiares, enfermidades, crises financeiras, às vezes, portas fechadas, e nessas horas nós precisamos lembrar que Deus nunca perde o controle. A nossa paz, irmãos, não depende de entender tudo o que Deus faz, mas na certeza de que Ele está conosco. Amém? Nem sempre você vai entender o porquê está enfrentando, ou os porquês está enfrentando
alguma situação, por que disso, por que daquilo, por que as coisas estão acontecendo assim, por que você não conseguiu isso, por que não deu certo o projeto. Nem sempre vamos entender. Agora, uma coisa você tem que colocar na sua mente: não pode deixar o inimigo roubar essa verdade da sua mente. O meu Deus continua no controle de todas as coisas. Amém? O meu Deus continua no controle, porque Ele é soberano. E aí, Bildade continua, no verso 3, ele vai dizer: será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Aqui você vê que ele está exaltando a Deus como o Todo-Poderoso. As perguntas feitas por Bildade mostram que o poder de Deus é infinito. E essa é uma verdade que você aprende em toda a Bíblia. Seus exércitos são incontáveis, de acordo com essa palavra, e sua luz alcança toda a criação. Nada está escondido diante dos olhos de Deus. E nenhuma força pode se opor à sua vontade, seja ela espiritual, contrária à vontade de Deus, seja ela da natureza ou seja humana. Tudo que se levantar contra o nosso Deus, o final vai ser o fracasso se não recuar. Se não voltar atrás, se não se arrepender, se não desistir de enfrentar a Deus, vai sofrer as consequências irreversíveis. Por isso, irmão, o melhor lugar para você viver é sempre aos pés do Senhor, é sempre ao lado de Deus. Muitas vezes enxergamos apenas o tamanho dos nossos desafios e nos esquecemos da grandeza do nosso Deus. Aquilo que para nós parece impossível continua sendo ínfimo, pequeno demais para Ele. O que é esse problema diante da grandeza de Deus? O que é essa luta que você está enfrentando diante do poder do seu Deus? Confia nele, continua aos pés do Senhor. A luz do Senhor alcança toda a sua criação, inclusive você. A luz dele está sobre você. Ele conhece tudo o que você está enfrentando. Ele conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele sabe de tudo. Então, se apegue a Deus, continue servindo a Deus, porque tudo depende do Senhor. As suas vitórias, as suas conquistas dependem de Deus. Por isso que eu sempre peço, agradeça a Deus por tudo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? E aí o verso 4, ele vai dizer: como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ou como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Ou seja, nenhum ser humano pode justificar-se diante de Deus. Nós precisamos de quem? De Jesus. Porque só Jesus pode nos justificar diante do Senhor. Bildade está reconhecendo aqui, através dessa palavra, uma verdade muito importante, uma verdade que ela vai sempre permanecer como verdade eterna. Qual é essa verdade? Ninguém consegue apresentar-se diante de Deus baseado em seus próprios méritos. Não é pelos seus méritos, é apesar dos seus deméritos. O Senhor nos alcança porque Ele nos ama. É graça de Deus, é a graça do Senhor. Todos nós somos pecadores e, como tais, somos insuficientes diante da santidade de Deus, diante da santidade do Senhor. Somos insuficientes diante do poder dEle, diante daquilo que Ele é. Insuficientes no sentido de justificar a nossa vida, insuficientes no sentido de santificar a nós mesmos, insuficientes no sentido de salvar a nós mesmos. Nós somos insuficientes. Nós precisamos de Deus.
Embora Bildade, como já disse no início, aplicasse essa verdade de maneira equivocada à situação de Jó, a sua afirmação revela a necessidade que todos nós temos da misericórdia de Deus. Hoje sabemos que essa justiça não é conquistada por boas obras, essa justificação não é alcançada por aquilo que eu faço, essa justiça que vivemos de Deus não é alcançada através de obras, mas recebida pela fé em Cristo. Nossa salvação não depende do quanto fazemos para Deus, mas do que Cristo fez por nós na cruz. Isso nos leva a viver com gratidão, humildade e total dependência da sua graça, porque aqui ele diz: como pode o mortal ser justo? Essa justiça não se alcança pelos méritos humanos. Essa justiça, ela flui da cruz. Essa justificação vem da cruz. A partir daquele dia que Jesus se entregou na cruz, nós podemos alcançar a justificação através do sangue de Jesus, através dessa aliança que fazemos com o nosso Senhor Jesus. O versículo 5 ele diz: eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. O que Bildade está fazendo aqui é que ele está usando uma figura impressionante, uma linguagem impressionante. Diante da santidade perfeita de Deus, até a lua e as estrelas, que aos nossos olhos parecem tão brilhantes, perdem o seu esplendor. Isso mostra que Deus é infinitamente santo e completamente diferente de toda a sua criação. Quem realmente conhece o Senhor, quem tem intimidade com Deus, passa a olhar para a sua santidade. E esse olhar nos leva ao arrependimento, ao crescimento espiritual e ao desejo de viver uma vida que o agrade. Essa é uma palavra muito tremenda. E eu quero terminar, aqui o tempo já está esgotando, mas o verso 6 diz: quanto menos o homem que é larva e o filho do homem que é verme. Aqui eu aprendo que a humildade nos coloca no lugar certo diante de Deus. Ao usar essa linguagem, Bildade não está dizendo que o ser humano não tem valor, mas ele está destacando o enorme contraste entre a santidade de Deus e a fragilidade do homem. Quanto mais contemplamos a grandeza do Senhor, mais percebemos nossas limitações. Irmãos, essa é uma das marcas dos grandes homens de Deus na Bíblia. Você vai observar que todos eles, ao terem um encontro mais profundo com o Senhor, reconheceram sua própria pequenez, as suas limitações e fragilidades. A verdadeira humildade no nosso coração não nasce de uma baixa autoestima, mas de uma visão elevada de quem Deus é. Quando Deus ocupa o lugar certo em nossa vida, o orgulho perde o espaço. Vivemos em uma geração que incentiva a autossuficiência, mas a palavra de Deus nos coloca em nosso lugar. A palavra nos ensina que a força do cristão está na sua dependência de Deus. O Senhor concede graça aos humildes e fortalece aqueles que reconhecem que precisam dele. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos você confia em sua própria capacidade e mais você descansa no seu poder e na sua graça. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus e seja abençoado nesse dia. Se você acha que esse conteúdo é importante, curte esse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito ainda e compartilha essa mensagem com outras pessoas. Pai, muito obrigado por essa manhã abençoada. Louvado seja Deus por esse dia, por essa palavra. Obrigado também por esse momento
que nós temos aqui essa oportunidade para agradecermos a Ti por mais uma semana. Muito obrigado. Mais uma semana de bênção, mais uma semana de vitória. Obrigado por todas as bênçãos, até as situações ruins que enfrentamos. Te damos graças não pelo problema, mas pelas lições que aprendemos, pelo propósito de Deus que se cumpriu na nossa vida. Muito obrigado por tudo. Nos conceda um dia de paz. Continua conosco hoje e sempre. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o eterno e bom Pai abençoe a sua vida e a sua família. Tenham todos um excelente final de semana e nunca se esqueça, você nasceu para vencer.